em Deuteronômio capítulo 8, eu quero ler alguns versículos. O título na minha Bíblia diz: exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Existem momentos que, assim como disse o profeta Jeremias no livro de Lamentações, ele diz: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nós precisamos nos alimentar da palavra, da esperança do Senhor em tempos difíceis, para que nós estejamos firmes em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Presta atenção nisso. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém, queridos? Eu amo esse texto porque aqui Deus nos mostra que mesmo quando Ele nos leva por caminhos de deserto, né? Como nós cantamos, quando Ele nos leva por caminhos desertos, por caminhos de adversidades, até mesmo nos momentos da prova mais difícil, Ele está deixando claro que tudo isso faz parte de um processo para a nossa vitória, de um processo para entrar na terra das promessas, para receber tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. E esses dias, meditando sobre esses caminhos de Deus, que a Bíblia diz que são mais altos que os nossos, que nós não compreendemos, né? Nós não entendemos esses caminhos. Eu sempre costumo dizer que Deus é Deus justamente porque nós temos dificuldade de entender os pensamentos dele, a forma dele agir, a forma dele trabalhar. Porque se a gente entendesse tudo, se a gente compreendesse tudo, soubesse tudo, ele seria igual a nós. E com certeza nós não o amaríamos, não o respeitaríamos, não o honraríamos como Deus e não engrandeceríamos, não adoraríamos o Senhor, porque Ele seria como um de nós, e isso não é verdade. Ele é acima de todas as coisas, Ele está acima de toda sabedoria, de toda ciência, de todo poder. Os caminhos dEle muitas vezes nos confundem. Nós ficamos sem entender, como Jesus disse, na hora a gente não entende, vai entender depois. Por isso Ele é Deus e por isso que nós adoramos, por isso que nós devemos nos render, nós devemos nos prostrar diante desse Deus que sabe, que está lá no futuro, que mora no futuro, que sabe todas as coisas. Então, Ele nos leva por esses caminhos muitas vezes, e toda vez que eu leio esse texto eu acho interessante, porque não é o diabo que está falando. Não é o inimigo que está falando. Deus não está dizendo: olha, foi o inimigo que fez vocês passarem fome, foi o inimigo que humilhou vocês. Não, Ele está aqui falando para o povo dEle. Ele está falando para os seus filhos, assim como Ele fala para nós hoje, para você como filho, como servo de Deus. Você não é como aqueles que não têm compromisso com Deus. Você não é como aqueles que não têm aliança com Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, começa um novo relacionamento, começa uma nova vida, e agora existem cuidados, existem promessas, existem compromissos da nossa parte, mas principalmente da parte de Deus. Ele agora diz que nos recebe como filhos. Agora nós somos filhos, agora nós somos povo de Deus. Então Deus está falando aqui para o seu povo. Ele está dizendo: fui eu quem levei vocês pelo deserto, quem fiz, e olha o texto, quem fiz vocês passarem fome. Ele está falando de uma extrema necessidade. Hoje em dia, né, esse evangelho que muitas vezes é pregado, é um evangelho onde sequer a pessoa pode adoecer,
a pessoa pode perder nenhuma batalhazinha sequer, tem que ser sempre vitorioso, não pode ter problema, não pode ter angústia, não pode ter dor. E esse é um evangelho totalmente contrário à palavra de Deus, porque Jesus, ele disse que esse mundo, e nesse mundo, nós teríamos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque estamos do lado daquele que venceu, daquele que é vencedor e daquele que diz que em todas estas coisas, apesar de todos os problemas, você é mais do que vencedor. Então, o fato de passar por aflições, passar por desertos, passar por circunstâncias muitas vezes que nos levam a chorar, que nos levam nós ficamos muitas vezes tristes, muitas vezes nós, às vezes até desesperançamos. E eu acho interessante um texto que o apóstolo Paulo conta de uma das suas aventuras, missionárias. E ele diz assim, que aquela aflição, aquela angústia foi tão grande, aquela provação foi tão grande, ele diz, até da vida nós desesperamos. O apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo disse que houve momentos que ele estava fazendo a obra de Deus e que ele viu a vida ir embora, ele disse, até da vida a gente estava quase desistindo. Quem somos nós para não passarmos por aflições, por problemas? Todos nós passamos. Jesus passou. Jesus veio justamente para isso, para passar por tudo que nós passamos, para compreender como é ser humano. E aí sim, hoje ele pode ser o sumo sacerdote, o supremo intercessor, porque ele está diante de Deus, à direita de Deus, intercedendo por nós, porque ele diz, olha, eu sei como é, eu fui lá, eu vivi, eu sei como é difícil, e nós estamos aqui por causa da intercessão de Jesus. É essa misericórdia que nos alcança todos os dias. E esse texto fala desses caminhos, de fome, de escassez, de problema. Deus dizendo, já pensou Deus dizendo, eu te humilhei, eu te fiz passar fome, eu te fiz passar por essas provações. E ele diz, eu fiz você passar por isso para ver de fato o que estava no teu coração. E se tem uma coisa que a provação ela nos ensina, é a nos conhecer, não é verdade? Na provação nós nos conhecemos, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos as pessoas, mas nós começamos a nos entender também. Deus ele nos permite passar pela provação primeiro, para nos provar, para ver o que há no nosso coração, como diz aqui o texto, mas também para a gente descobrir o potencial, a força, o poder, a aliança, o compromisso que existe dentro de nós. É como diz a palavra, Se você no dia da angústia, no dia da adversidade, você se mostra fraco, sua força vai ser pequena. Então, no dia da angústia, no dia da adversidade é que você se levanta e você se torna forte, e você se fortalece no Senhor, e você é capaz de fazer coisas que você, no tempo de bonança, você talvez não faria. Você talvez não acreditasse que você teria aquele potencial. As grandes ideias, as grandes empresas, os grandes empreendimentos, normalmente surgem na crise. Nós ouvimos e vimos tantos testemunhos de pessoas que no meio da crise, da escassez, elas começaram a fazer coisas grandes, tiveram grandes ideias, porque elas precisavam passar por aquele momento. Eu lembro que no início do ano, nos nossos 12 dias de clamor, uma das palavras que Deus colocou no meu coração e que eu ministrei aqui na igreja foi sobre a aprovação, o tempo da aprovação. E uma das frases que eu disse foi que essa aprovação é necessário. A Bíblia diz, olha, é necessário que vocês passem por essa aprovação. O que Deus está dizendo aqui para o seu povo, para nós, é que Ele permite que venha muitas vezes a dor, a luta, a humilhação. Ele nos leva por esse caminho de deserto, mas Ele não diz que é para a destruição. Pelo contrário, é o caminho que está preparando para que você tome posse das promessas do Senhor. E aí tem um texto que eu quero ler com você nessa noite e vou pedir que você grave esse texto no seu coração, que você marque na sua Bíblia, para que todas as vezes que você estiver pensando em desistir, pensando, será que vai acontecer? Será que tudo que Deus falou vai acontecer? Será que as promessas vão se cumprir? Eu vou pedir para você marcar esse texto, para você correr para ele e se lembrar dessa palavra, porque essa palavra é para você, essa palavra é para nós, essa palavra é para aqueles que têm aliança com Deus. Hebreus capítulo 10 e versículo 23. Há uma promessa que nós precisamos guardar nos nossos corações e entender que nós estamos debaixo de uma palavra que foi liberada pelo nosso Deus. Não foi o homem que prometeu para você.
E tudo que Deus fala, Ele vai cumprir. Olha o que diz o texto, Hebreus 10:23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Esse é o nosso Deus. No momento de dor, no momento que você estiver caminhando pelo deserto, como eu caminhei, o pastor caminhou e tantos outros aqui caminharam, em desertos parecidos, em desertos diferentes, mas todos caminharam em desertos. Em algum momento da sua vida, Deus te levou por algum caminho de deserto, seja um problema de saúde, seja um problema, uma perda de um trabalho, algo que machucou você, uma traição, seja o que for. A questão é que mesmo quando estivermos nesses desertos, que para uns pode ser alguma coisa maior, para outros menor, nós precisamos fazer o que diz aqui a palavra: guardar firme a confissão da nossa esperança. Sabe o que é isso, irmãos? Em outras palavras, é se agarrar na promessa que Deus fez. No momento da luta, no momento da adversidade, no momento das perdas, no momento do choro, no momento do desespero, a gente se agarra nas promessas que o Senhor fez. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir. Quando você pensar assim, será que vai acontecer? Já faz tanto tempo que Deus me falou, já faz tanto tempo que Deus prometeu. Venha para esse texto, guarde firme a convicção da esperança, a confissão. E essa palavra confessar, falar, você precisa também profetizar. Nos momentos de adversidade, libere a palavra. Deus me prometeu, eu tenho uma promessa e o Senhor vai cumprir a promessa que Ele me fez. Eu lembro que, eu não sei se o pastor lembra disso, mas na UPA, uma das mensagens que ele me mandou, logo, acho que no segundo dia, que foi quando ele conseguiu respirar melhor, porque eu não tinha contato com ele de jeito nenhum, e nós não conseguíamos nos falar, e quando foi no sábado, eu acho, à noite, que eu abri o meu WhatsApp, eu estava, no sábado foi pela manhã, eu acho que foi no sábado pela manhã, e quando eu abri o meu WhatsApp, e ele disse assim: amor, fique tranquila, porque tudo que Deus falou a nosso respeito, Ele vai cumprir. E aí ele disse: eu vou desligar agora, eu não posso falar muito ainda, não posso digitar. E eu não consegui, nós não conseguimos nos falar durante esse tempo. Mas eu peguei e eu abria aquela mensagem todos os dias. Porque na hora da adversidade você só tem a promessa para se segurar. E quando ele, que estava passando pelo momento mais difícil, porque não se compara o que ele passou com o que eu passei. Aí é aquilo, né, da comparação da dor. Mas é uma dor diferente, todos, cada um no seu nível. E aquela palavra que ele, mesmo ali, sem conseguir respirar direito, sem conseguir fazer as coisas básicas, né, que é levantar, puxar o ar, respirar, ele teve a capacidade de declarar que as promessas de Deus iriam se cumprir. E ele escreveu isso no dia mais crítico da saúde dele. Ele escreveu isso no dia que ele teve uma piora, que ele teve que aumentar o oxigênio. Foi no pior dia, foi no dia mais difícil, mas ele estava agarrado na promessa. E aquela palavra que ele liberou me fez agarrar na promessa todos aqueles dias de internação. E é nisso que nós precisamos nos agarrar. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, eu não sei qual é a incerteza, que muitas vezes o deserto é um lugar também de muita incerteza. A gente não sabe o que vai ser amanhã, o que vai acontecer. Esse talvez seja um dos piores sentimentos, né? O sentimento da incerteza. Eu não sei o que vai acontecer. Nessas horas, se agarre na promessa, se agarre nessa palavra que diz: você tem que ter a confissão, guardar aquilo que foi falado, guardar a tua esperança, sabendo que quem prometeu para você é fiel e Ele vai cumprir. Quanto tempo vai demorar? Como vai ser? De que forma vai ser? Eu não sei. Eu só tenho que me agarrar na promessa de que Ele vai fazer tudo o que Deus falou. Eu vou dizer a mesma coisa que o pastor falou para mim naquele dia. Eu quero dizer para você: tudo que Deus falou a seu respeito, se você permanecer fiel ao Senhor, na sua aliança com Deus, tudo que Deus falou a seu respeito, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel.
Ele não é como as pessoas que te prometem e não cumprem. Ele é um Deus fiel. Amém, queridos? Fique de pé no nome de Jesus.